Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Programador Web do IF Goiano, campus Rio Verde. Bom pessoal, agora que estamos caminhando para o final da disciplina de Front-End, né? Que a gente trabalhou HTML, CSS, JavaScript e outras coisas. Agora a gente vai trabalhar um pouquinho nessa aula sobre a estruturação das nossas páginas, sistemas, sites, essas coisas, né? E para isso a gente vai ver algumas tags mais específicas. Vamos ver também tabelas, divs, né, menus, spans, essas coisas, tá? Então olha só, a gente vai começar, né? Eu preparei aqui um ambiente para vocês, para a gente falar de estrutura de pastas e arquivos no sistema, né? Bom, eu criei essa pasta aqui, escrito de nome sistema, né? E aqui dentro eu coloquei a pasta admin, né? Que é teoricamente onde ficariam os arquivos do administrador, né? Para quem acessasse o sistema como administrador. Criei uma pastinha onde vai ficar os nossos arquivos de folha de estilo, né? Podemos criar também uma pastinha aqui, um arquivo não, uma pastinha para conter os nossos arquivos JavaScript, né? Como eu ensinei em algumas aulas anteriores, né? Pasta padrão, né? Que seria os usuários do sistema mesmo, né? Sejam eles clientes de alguma forma. Pode ser, imagine, eu vou passar aqui para vocês um caso de um sistema de escola, né? Um sistema escolar. Então seria esse usuário padrão aqui, ele seria os alunos, né? Os alunos que fazem uso do sistema. Aqui mais abaixo a gente tem uma index.html, né? Que é outra coisa que eu gostaria de lembrar para vocês, que essa parte aqui é sobre a nomenclatura, né? Digamos assim, quando a gente faz a hospedagem de um sistema ou site lá no servidor web, né, para disponibilizar para as pessoas acessarem, o primeiro arquivo que o servidor vai localizar é o index, né, de nome index, seja HTML, seja PHP, né, e qualquer outra extensão. Então, só para contextualizar, né? Então a gente vai começar a trabalhar agora uma tela simples de login, né? Como foi passado para vocês em uma das atividades, para vocês terem noção de como a gente consegue estruturar isso, né? Através de tabelas, divs e outras coisas. Então vamos abrir essa index aqui, né? Vamos deixar ela abertinha aqui, não tem nada. E no site aqui a gente vai acessar com localhost /site, não, aqui é sistema, tá? E aí a gente vai para nossa index, né? Ele já chamou a index aqui, ela não tem nada, né? Então natural que esteja assim. Lá no nosso código, então, a gente vai começar a desenvolver, né? Tela de autenticação. Vou fazer uma programaçãozinha bem rápida aqui para a gente ganhar tempo, tá, pessoal? Então vamos pensar lá naquela tela de login que a gente projetou lá na aula de projeto, né? Vamos pensar aí uma tela com login e senha, né? Com um títulozinho lá, autenticação, login e senha, opção de esquecer a senha ou cadastrar, né? E o botãozinho de entrar. Então, eu penso que para a gente estruturar isso aqui, a gente pode estruturar através de uma tabela, né? Que o pessoal usa muito. Então, vamos lá. Vamos começar. Table. Então, eu vou pensar numa linha para o meu título, TD, né? Ó, vou colocar um H1 aqui maior, para ser o nosso autenticação. Estamos esquecendo de uma coisinha muito importante, que é a
o charset, né? Então vamos dar um F5 aqui, aqui ela já apareceu para nós, tá? Vamos deixar essa borda dessa tabela, por enquanto, igual a 1, né? F5. Vamos deixar essa tabela com mais ou menos uns 50% de tamanho, de largura, né? Então a gente tem isso. Aqui a gente pode ter um alinhamento centralizado, né? Vamos organizando aqui a nossa tabela. E aqui abaixo a gente vai ter mais linhas e colunas, né? Vamos iniciar aqui então, colocando um label, login, né? Aqui a gente vai dar um BR. E aqui a gente vai vir com input, type text, né? Vamos colocar um sizezinho aqui para ele de uns 20 pontos, né? Então vamos ver como é que tá ficando. E tr border h1 td. Vamos fazer a indentação aqui para a gente entender o que está acontecendo. Assim, ó. Programação não perdoa, galera. Ou você faz o negócio direito, ou você buga seu código, né? Bom, então login e senha tá aqui. Vamos diminuir esse negócio aqui para uns 30%, para ir ficando mais bonitinho, né? Vamos colocar um alinhamento centralizado também na tabela, para ela ir para o meio da tela, né? Tá, aqui tá divididinho, bonitinho. Vamos puxar um style aqui e colocar um margin top de mais ou menos uns 300 pixels, só para visualização nossa aqui ficar melhor um pouco, tá? Vamos colocar 200 para ver se melhora aqui. Beleza, tá melhorando. Tá, login. Vamos fazer o seguinte. Login, deixa eu ver. A gente pode fazer login e senha centralizado ou assim de lado, né? Deixa eu ver aqui como é que vai ficar melhor para nós. Vamos definindo aqui negrito, né? Strong para o nosso label. Ou então a gente faz isso já no CSS, né, pessoal? O ideal é que se faça no CSS, para a gente não ficar perdendo tempo. Só como aqui é uma aplicação muito rápida, a gente vai fazendo aqui, só para vocês terem uma noção como é que é a questão da estruturação dos elementos nas nossas páginas, né? Vamos colocar aqui um text align center para centralizar tudo isso aqui. Aí a gente pode repetir essa linha, né? Vamos colocar nossa senha aqui. Vamos colocar agora nós vamos colocar o nosso botãozinho, né? Input, type submit. E o valor aqui vai ser entrar, por exemplo, né? Então, ó, a gente já tem um aqui. Para ficar esteticamente um pouquinho mais bonito, a gente pode, sei lá, pôr alguma linha, né? Só para fazer uma divisão, né? Uma divisóriazinha aqui. Vamos apagar essa tabela, essa borda, né? Deixa eu ver aqui, vamos colocar 0, só para a gente ver como é que tá ficando. Depois a gente estiliza no CSS. Vamos colocar aqui 150 pixels, né?
Vamos colocar uma borda aqui, uma borda sólida. Vamos colocar um pixels e a cor cinza, tá? Só pra gente ver como é que tá tomando jeito a nossa tela de autenticação, né? Aqui a gente pode fazer uma brincadeira dessa aqui também, colocar um HR, que é uma linha, né? Só para ficar mais divididinho as coisas, né? Que mais que a gente pode? A gente pode arredondar essas bordas. Depois eu pego isso, pessoal, e jogo no dou um border radius aqui, 10 pixels. Depois eu pego isso e jogo no nosso CSS, tá, pessoal? Para ficar melhor, mais bonito, enfim. Não, vamos jogar isso já agora. Vamos dar um nome aqui. A classe dessa... O arquivo já existe, né? Eu já deixei preparado, mais ou menos encaminhado. Vamos dar uma classe aqui de tabela, né? Vamos criar essa classe aqui, ponto, tabela. Só para a gente ter as coisas mais organizadas, tá? Então vamos lá. Tabela. Sim, a gente não fez a importação aqui no nosso código. Então vamos lá, vamos importar link, né? Aqui CSS barra o nome tá admin.css, porque eu vou precisar do arquivo para estilizar lá depois, né? Vamos lá, o que que virou aqui? Eu estou em sistema, autenticação, tal, alinhamento centralizado. Por que que ela foi para o canto? Tabela, class. Qualquer coisa eu volto, tá, galera? Para não tomar o tempo nosso e a gente ganhar tempo aqui. Vamos voltar só porque eu quero 10 pixels. Tal. Vamos deixar isso aqui de lado. Só para a gente ganhar tempo e mostrar para vocês como que vai funcionar essas coisas aqui. Ó, aqui a gente pode ter mais uma linha aqui logo em cima para colocar os nossos links, né? Aqui então a gente vai colocar um cadastre-se, né? Vamos fazer um BR aqui, que é uma quebra de linha, e vamos colocar um registre-se, né? Registrar-se. Ok? Belezinha, vamos colocar um cerquilho aqui só para a pessoa ver que o link não vai influenciar muito. Vamos diminuir um pouco mais a nossa tabelinha aqui para ficar com a estética um pouco melhor, né? Vamos lá, vamos pegar essa linha, esse HR que a gente criou aqui e vamos colocar ele aqui, né? Para ficar mais tranquilo, para isolar uma coisa da outra. Agora vamos fazer uma estilização rapidinha no nosso botão aqui. Vamos lá, style, né? Esse estilo aqui, como a gente viu na aula de CSS, ele é bem mais forte do que os demais, né? Porque está em linha de comando mesmo, nos próprios elementos HTML. Então vamos lá, width, vamos colocar aqui uns 40% do tamanho do nosso formulário, para ele crescer um pouquinho. Vamos dar um padding nele de 10 pixels. Quando eu não defino o padding, se ele é, por exemplo,
à esquerda, à direita, em cima, embaixo, ele faz esse padding nele de todos os lados, né? Então, ó, já está um pouquinho maior. Vamos fazer um margem. Não, um margem button aqui não. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma quebrinha aqui de linha, só para ficar esteticamente um pouquinho mais bonitinho. Vamos fazer outra quebra, por que não? Isso, agora sim. Olha só, agora a gente pode fazer uma brincadeirinha aqui, ó. Style, Text Decoration. Vamos colocar sem nada, né? Para ele não mostrar o underline aqui, tá? A gente pode criar, por exemplo, para afastar ele um pouquinho da borda da nossa tabelinha, a gente pode jogar aqui uns 20 pixels, margin left, tá? E ele vai um pouquinho mais para o centro, tá? A gente repete essa codificação aqui no nosso outro link, ok? E vai aos poucos tomando forma, né? As nossas telas de login. É claro que eu poderia trabalhar aqui por exemplo, umas cores, né? Um esfumaçadinho, uma sombrinha, né? Nas caixas de login, mas não é o foco. É só para vocês verem mesmo a estruturação, como que funciona. Poderia fazer isso com div? Poderia, funciona também, né? Mas tabela, na minha opinião, é um pouco mais rápido, né? Font weight, bold, né? Só para dar um destaquezinho no nosso botãozinho aqui. A gente pode mudar o nome aqui da nossa... Nome não. A nossa style. Fonte. Vamos colocar aqui no body. A nossa font family. Já está pronto aqui. Deixa eu pegar aqui. Font family. Para ficar mais... uma fontezinha mais bonitinha, né? Ó, vamos lá ver o resultado disso aqui. Ficou assim, né? Imagine que a nossa tela de login fosse isso, né? Aqui a gente pode mudar também a cor da fonte e tal, enfim. Detalhe, pessoal, vocês têm que imaginar o posicionamento desses elementos, né? Como que eles vão se comportar nos browsers. Seja no Chrome, seja no Firefox. Então, sempre que vocês estiverem desenvolvendo, né, códigos, vocês têm que ter essa atenção especial, né? Vocês podem colocar em percentual, podem colocar em pixels, podem colocar em pontos, né? Tudo vai depender da sua necessidade, do seu tempo de experiência, né, enquanto desenvolvedor, tá? Bom, agora a gente vai... Eu não vou fazer a parte do formulário, né, do formulário de cadastro, porque uma das atividades vocês já desenvolveram isso, né? Então não vou imaginar uma coisa aqui para vocês fazerem novamente essa aula, enfim, perder tempo, né? Mas com o tempo a gente vai conseguindo, né, alavancar isso aqui, melhorar os nossos designs, melhorar os nossos layouts, né? Então vamos lá agora para a nossa página de como se a gente tivesse dentro do usuário padrão, tá? Que são alunos, né? Assim, nós vamos chamar essa parte aqui, esse login aqui, como se um professor tivesse entrado no sistema, né? Porque eu já coloquei uns menus aqui para adiantar, né? Vou explicar o código CSS para vocês agora, mas só para vocês terem uma noção, né? Então, ó, painel de controle, né? Que seria uma tela inicial com atalhos para vocês imaginar um sistema, né? Que, por exemplo, essa plataforma que a gente faz o curso, né? EAD, por exemplo,
ela me avisa quando uma pessoa envia uma mensagem, ela avisa quando uma pessoa faz uma atividade, ela avisa quando um aluno solicita alguma coisa, né? Então, a gente tem que pensar mais ou menos, quando for desenvolver sistemas, nesses facilitadores, né? Para quem for utilizar o sistema. É como se a gente fosse... Imaginem o seu smartphone, né? Imagine seu smartphone, a gente tem ali atalhos para acessar os nossos aplicativos, né? Aqui é como se fosse mais ou menos isso. A gente vai programar alguns atalhos para chegar mais rápido nas funções, tá? Então, ó, aqui nesse caso um professor teria acessado, a gente teria painel de controle, turmas, as turmas normalmente que ele estaria vinculado, né? A gente tem os alunos nessas turmas, por exemplo. A gente tem atividades que ele pode postar, que ele pode corrigir, né, de acordo com as turmas. A gente tem as notas, a gente tem relatórios, que seriam que seria muito bacana vocês colocarem, por exemplo, aquela parte que eu expliquei na aula anterior de JavaScript, né, na última aula de JavaScript, que são relatórios assim para você ver, nesse caso específico, no primeiro bimestre as notas foram mais ou menos lineares, no segundo bimestre as notas deram uma caída, no terceiro continuaram ruins, no quarto já deu uma melhorada, né? Então tudo isso serve de parâmetro, né, para a gente analisar tudo isso. A gente pode ter gráfico, por exemplo, individual para cada aluno, a gente pode ter gráfico da turma inteira, a gente pode, por exemplo, pensar num login de coordenação de curso, né? A gente pode ter gráfico que vai dizer se todos os alunos estão progredindo ali tranquilo em uma disciplina, se eles estão com muita dificuldade em alguma. E aí, através dessas questões que a gente coloca como programadores, né, que a gente coloca nos sistemas, as pessoas conseguem, né, identificar problemas sérios, né, no tipo de negócio que elas têm, seja ele uma escola, seja ele um supermercado, né? Da mesma forma, né, pegando esse gancho aí, esse exemplo, a gente poderia ter um sistema desse aqui, né, para um e-commerce, por exemplo, virtual, e a gente pode lançar relatórios ou gráficos, né, para o dono do sistema, para o dono do comércio, onde ele vai identificar, olha, o pessoal está comprando mais isso, mais aquilo, qual que é a relação que tem com a época do ano, com a data, se é algum feriado, se o poder de compra das pessoas diminuiu ou não, né? Então uma série de coisas, uma série de fatores que a gente, enquanto programadores, a gente tem que estar atento, né? Porque nem sempre o cliente ele vai chegar para a gente e falar exatamente o que ele quer, né? Então isso vai contar muito a nossa expertise, né? Nosso engajamento na área de desenvolvimento, e aí a gente pode sugerir, a gente pode aperfeiçoar com o tempo essas ferramentas que a gente vir a desenvolver, né? Então veja, aqui vamos imaginar que a gente tivesse clicado em turmas, né? Então eu vou explicar para vocês aqui, eu vou montar uma pequena tabela, né, de nome, como se a gente estivesse manipulando as nossas turmas, né? E aí a gente vai olhar a estrutura como que vai ficar. Lá no arquivo, vou fechar esse aqui, que esse aqui é a nossa index, né, que seria a nossa primeira telinha de login. E aqui a gente tem a nossa index do usuário padrão, né? Que está lá na estrutura, dentro da pastinha padrão. Então esse arquivo é essa index aqui, né? Então veja só, nas páginas, nos sistemas, a gente tem três tags diferentes quando a gente vai desenvolver o body, né? O body que seria o corpo da página. A gente tem a tag nav, né, de navegação, né, de menus. A gente tem a tag section, né, que é onde de fato fica o nosso conteúdo ali das nossas tabelas. E a gente tem o footer, né, que seria o rodapé da página, tá?
Bom, aqui eu já coloquei uma tabelinha para a gente ir brincando com ela. Então eu vou pensar no seguinte, eu vou desenvolver uma tabela aqui, que eu vou trazer as turmas, né, as turmas das... Melhor, eu vou desenvolver a tabela alunos, né? Imagina que eu sou professor de alguma disciplina e eu estou na tabela alunos, né? E esse aluno ele vai ter uma nota, ele vai ter as disciplinas que ele está cadastrado, ele vai ter as turmas que ele participa, as atividades, né, as notas, enfim. Vamos lá então, vamos pôr a mão na massa aqui. Então a primeira, eu vou colocar, por exemplo, vou colocar um botãozinho como se fosse adicionar, né? Adicionar um aluno. Já já vocês vão entender isso. Input type submit, né? Eu vou dar um valor para ele de novo aluno, por exemplo, né? E aí eu vou trabalhar aqui o CSS dele, só para a gente ter mais width. Vamos colocar aqui uns 150 pixels, tá? Vamos colocar um padding de 15 pixels. Vamos colocar um font weight negrito, tá? Vamos ver como é que vai ficar esse botão nosso aqui, tá? Novo aluno, né? Vamos colocar um cursor pointer para a pessoa ver que o botãozinho é clicável, né? Então vai ficar assim. Eu vou falar que essa tabela minha, que ela tem 100% da largura da página, tá? 100% da largura da página. E eu vou falar que aqui no meu alinhamento, eu quero que esse botãozinho que ele esteja lá na direita da página, né? Então, ó, veio aqui para a direita, tá? E aqui eu posso, por exemplo, eu tenho duas opções. Eu posso dar uma linha aqui para ele não ficar tão perto da margem de cima, né? E aí eu posso usar um caractere especial, NBSP, que é o caractere de espaço. Então eu vou ter uma linha com a única coluna, com um caractere de espaço, que vai fazer aquele pequeno salto na tela para mim, tá? Então, ó, percebam que aqui ele deu uma afastadinha, né? Eu posso colocar, por exemplo, no CSS do botão, eu posso colocar um margem right. Eu posso colocar, por exemplo, uns 30 pixels para não ficar tão colado lá na esquerda, né? Então, ó, ele já deu uma afastadinha, né? O design está começando a tomar jeito, né? Eu posso vir aqui e fazer a mesma coisa para eu ganhar uma linha aqui. E aí aqui eu começo a minha, por exemplo, a minha tabela, né? Então, ó, eu vou ter o nome do aluno, né? Eu quero, né, por exemplo, a turma que ele está matriculado, turma. Eu posso ter, por exemplo, quais informações, eu posso ter a série, né, nas escolas, por exemplo, terceiro, segundo, oitava, nono, né? Vamos colocar, que mais, hein, que poderia ser colocado? Vamos colocar, o aluno ele está vinculado a uma turma, ele está vinculado a atividades, professores, nome do aluno. Vamos colocar disciplinas? Vamos colocar disciplinas? Sim, não.
Vamos ver aqui, eu tô um pouquinho sem ideia para pensar. Por isso que é bom projetar, né, pessoal? Por isso que é bom projetar. Vamos lá, então. Ações, vamos manter assim. Então vamos ver o que aconteceu na nossa tabela. Ó, então eu tenho o nome do aluno, turma e ações. Agora, por que esse layout está assim? Eu vou colocar uma borda para vocês verem. Vou colocar uma borda 1 para vocês verem que a gente tem que fazer um ajuste ainda. Olha só. Qual que é o ajuste que a gente tem que fazer aqui para a gente ficar com isso tudo acertado? É como se fosse um... É o co-span, né? A gente tem... As tabelas, elas sempre vão seguir isso aqui, ó. A linha que tem mais colunas, né? Então, se você tem uma linha com 3 colunas e as outras linhas estão todas com com uma coluna só, logicamente ela vai acontecer isso aqui. Para a gente resolver, o que a gente faz? A gente vem aqui e coloca o co-span igual a 3, né? E repete esse mesmo parâmetro nas outras TDs, tá? Repete isso aqui e repete isso aqui. Aí vamos voltar lá para vocês verem que vai normalizar agora. Então, tá aqui, tranquilo. Agora a gente vai centralizar todas elas e vamos colocar negrito, né? Para fazer um destaquezinho. Então eu vou fazer isso aqui com todas, né? Então vai ser aqui turma, turma. Vou colocar melhor, série e turma, barra turma, né? Aqui eu vou colocar ações e tudo em negrito, tá? Então, ó, já deu uma mudadinha, né? Vamos imaginar agora alguns... Vamos tirar essa tag, esse rodapé aqui por enquanto. Depois a gente volta nele. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um style aqui. Background color. Background. BG color, né, gente? BG color, background color não tem mais. Background color. Vou colocar um cinza. Pra gente ter mais... ficar mais colorido, né? Agora vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um padding aqui. Um padding top. 10 pixels. Para ele ficar um pouquinho mais afastado lá de cima, né? Não funciona o padding no TR, tá? Tem que ser no TD. Então, Style. Gente, eu estou codificando aqui direto nos elementos, mas o certo é colocar no CSS para ficar mais bonito, mais organizado. Mas só para a gente ganhar tempo, a gente vai fazer isso aqui. Padding top e padding left, padding bottom. Padding bottom, 10 pixels. Quando vocês verem o resultado no final, aí sim vai fazer sentido, né? Ok. Aqui já está um pouco melhor. Então vamos deixar essa borda só mais um tempo para a gente conseguir ter uma visualização melhor quando a gente for pensar no sistema. Então, ó, no meu primeiro TD aqui eu posso ter Paulo Henrique Santana de Oliveira. Bom, vamos lá. A turma que ele está matriculado, por exemplo, né? TD. Terceiro ano. Ensino médio. Terceiro ano. Barra. Turma 30, turma B, por exemplo, né? A gente pode acrescentar mais uma linha, pessoal. Série, turma, turno, por exemplo, né? De manhã, tarde, noite, sei lá. Turma
e turno, por exemplo, né? Turma, turno matutino, por exemplo, né? Isso aqui são só ideias e depois a gente vai organizar melhor. Então, ó, na nossa coluninha ali, que são as ações, né? A gente vai ter alguns botõezinhos. Por exemplo, a gente pode ter um inputzinho. Vamos copiar ali em cima o nosso input, nosso código, né? Só que aqui ele vai ter que ter um tamanho menor, né? Então a gente vai deixar ele aqui com... Vamos deixar ele aqui, por exemplo, uns 40 pixels, tá? Vamos dar um padding nele só de 5 pixels. Não vamos fazer esse margem aqui nele, só para a gente ver como é que fica, tá? Então, Ctrl S e, ó, Paulo Henrique Santana de Oliveira, tal. Aqui a gente seria, vamos dar um nome aqui para ele, como editar, tá? Que a gente entraria no cadastro da pessoa, do aluno, tá? Vamos aumentar isso aqui para 100 pixels, né? 100 pixels está muito grande, vamos colocar uns 60. Tá vendo, pessoal? A gente tudo se trata de ajuste, né? F5 toda hora na página para ver como é que vai ser. Aqui a gente pode, por exemplo, centralizar essa galera aqui. Se for ter outro botão, a gente coloca centralizado também. E aí a gente vai mexendo doce desse jeito, né? A gente pode... Tudo é a questão questão da estética, né? Vamos colocar um negrito aqui. Vamos fechar esse negrito para ficar mais interessante. Strong, né? Barra strong. Gente, eu vou tá quase na hora de finalizar a aula aqui porque tá excedendo o tempo, mas eu quero ver se eu pego para vocês algumas questões importantes, né? Aqui. Vamos fazer um style aqui, vamos dar um margem left nele de uns 10 pixels para não ficar tão colado, né, no nome e também aqui nessa coluna, tá? Ó, F5, não rolou. Margin left, não, é padding. Padding. Ah, beleza, melhorou um pouco. Agora vamos fazer o seguinte, vamos repetir essa linha, né? Vamos repetir essa linha umas 3 vezes e colocar nomes e turmas diferentes. Vamos colocar um aqui, no primeiro aqui. Por exemplo, vamos colocar já em ordem alfabética, que é o comum dos relatórios, das tabelas trazerem para nós, né? Então vamos colocar aqui, por exemplo, Adriano Fonseca Aguiar, né? Vamos colocar aqui Danilo Costa Alves Chagas. Vamos colocar aqui Isadora de Oliveira Silva, né? E por fim aqui vamos colocar o Paulo, né? Vamos colocar aqui mais um, né? Deixar o Paulo aqui e vamos voltar lá e ver como é que vai ficar a nossa tabelinha, né? Ó, vejam só que já mudou bastante o layout dela. Eu vou finalizar daqui a pouco, daqui a um minutinho, pessoal, e vou continuar na outra aula, da onde a gente parou mesmo, pra gente pegar o pulo do gato aqui do desenvolvimento, né? Ctrl S, então. Vou finalizar e continuar na próxima aula, tá? Até daqui a pouco, então. Vamos fechar aqui. Eita. Vamos fechar.